Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. E vamos ao Diário do Flu número 2, com as melhores notícias do dia de hoje. Bom pessoal, começamos o dia sobre a contratação de um possível centroavante sul-americano, que é o Gabriel Torres, que é um panamenho de 31 anos, que está jogando no Independiente Del Valle, emprestado, e parece que o Fluminense está em negociação com ele, nada certo ainda. O nome desse atleta surgiu principalmente depois do Fluminense descartar o Léo Jabá. E eu vi poucas pessoas falando sobre isso. O Léo Jabá foi descartado porque ele pediu um salário de 100 mil dólares. Que convertendo, Andrezinho, pro dólar de hoje, dá algo em torno de 550 mil reais. Então, assim, é um salário mais alto que o Fred. Então, torna-se inviável o Fluminense pagar um salário desse. Então, o que tem de notícias de hoje sobre centroavante é o Gabriel Torres. É um panamenho, 31 anos, é até bom jogador. Qual país? É do Panamá. Panamá? Sem muita tradição no futebol, mas ele é um atleta bom. Inclusive, ele fez um gol na partida que o Del Valle goleou o Flamengo de 5-0. Ele fez o terceiro gol. É um bom jogador, mas a idade já é um pouco mais avançada. E o Fluminense está estudando, está vendo as possibilidades. Vamos ver se vai rolar. A outra notícia boa de hoje, e essa sim é boa de verdade, é que o jogador Wendel, cria de Xerém, foi vendido do Sporting para o Zenit da Rússia. E o Fluminense vai embolsar 9,9 milhões de reais, ou seja, 10 milhões de reais, né? E eu espero que esse valor não seja piorado, em primeiro lugar, que todo dinheiro que entra no Fluminense é piorado. Eu espero que esse valor não seja piorado e que seja todo investido no futebol, né? Porque nós estamos precisando de reforços, tem que fortalecer esse elenco e esse dinheiro do Wendel foi meio que inesperado. Então, uma ótima notícia para o dia de hoje também. Uma outra notícia, galera, que saiu há 3 horas atrás é o seguinte: os atletas que estão recuperados do Covid, os nove atletas que treinaram ontem e hoje, não viajaram com o elenco para Goiânia. Então vai ser o mesmo time de antes. Vai ser o mesmo time, somente com a única mudança é a entrada do Digão no lugar do Matheus Ferraz, que está lesionado. Então o Digão volta para a zaga no lugar do Matheus Ferraz e o Iago deve iniciar a partida no lugar do Michel Araújo, que está suspenso. Então essas deverão ser somente as únicas modificações no time em relação ao último jogo. Apenas um pitaco da minha parte. A comissão técnica, junto com o departamento médico do Fluminense, decidiu que os atletas não viajassem porque acharam que o risco era muito grande de lesão. Quem assistiu o vídeo de ontem, o Diário do Flu número 1, viu que eu falei exatamente isso. Para quem não sabe, eu sou preparador físico, fisiologista do exercício, e realmente, os atletas ficaram 10 dias inativos, treinaram somente 2 dias, participaram de um jogo com a intensidade que é o futebol hoje em dia, o risco de lesão era muito grande e eles acharam melhor não correr o risco. Infelizmente, eu preciso concordar. Eu também acho que é um risco muito grande você perder um atleta aí por um mês e, sinceramente, eu acho que não vale a pena, até porque a partida de amanhã é contra o lanterna do campeonato. Então, mais uma vez, o Fluminense tem a obrigação da vitória, assim como tinha contra o Botafogo e não venceu. Espero que amanhã ele faça seu dever de casa. A outra boa notícia, pessoal, que saiu hoje, foi sobre o Itaú BBA, que é uma companhia que é responsável por toda a parte financeira dos clubes do Brasil, divulgou hoje um balanço dizendo que a dívida do Fluminense diminuiu 207 milhões. A dívida, para ser mais exato, eu vou falar para vocês aqui os números. A dívida era 400 e poucos milhões de reais. Milhões. E baixou para... Não, perdão. A dívida era de 600 e poucos milhões e baixou para 400 e alguma coisa. Então, uns 200 e pouco, né? Ó, tá aqui, ó. A dívida do Fluminense em 2017, segundo o Itaú BBA, corrigindo, o Itaú BBA, era de 619 milhões. Segundo esse estudo que foi publicado hoje, a dívida do Fluminense baixou para 407 milhões, ou seja, uma redução de 212 milhões de reais. Então, isso é uma notícia importante. Se realmente esses números forem verdadeiros, parabéns para o Mário Bittencourt, parabéns para a atual diretoria. E faz jus a gente não ter um time forte, porque a justificativa sempre foi não termos um time forte para poder acertar a casa, pagarmos as dívidas, para mais na frente a gente poder voltar forte e disputar títulos. Então, se esses números forem verdadeiros, ótima notícia, o Fluminense está caminhando 212 milhões em um ano e meio de gestão, é um valor muito alto. A gente fica até meio assustado e preocupado se é verdade ou não, né? Mas segundo o Itaú BBA, esses números são verdadeiros. Então, eu prefiro acreditar até que prove ao contrário. O Fluminense está diminuindo sua dívida e está no caminho certo.
E para finalizar, o staff do Marcos Paulo se pronunciou agora no finalzinho da tarde, falando que são inaceitáveis as críticas sobre ele, falando que ele queria deixar o Fluminense, que ele estava forçando para sair. O staff dele alega que, inclusive, ele nem sabia das negociações, não estava por dentro, porque ele só ia ficar ciente depois que o Fluminense e o Torino entrassem em acordo. Porque ele não tinha como dizer se ele queria ir ou não sem os clubes se acertarem antes. Então, segundo o staff do jogador, o Marcos Paulo não criou nenhuma expectativa, a cabeça dele tá boa, ele está focado em jogar no Fluminense e citou até um exemplo, que ele já negou convocações da seleção portuguesa para disputar amistosos e alguns torneios internacionais pela seleção sub-18 de Portugal, para poder defender o Fluminense ano passado, quando a gente estava brigando para não cair. Então falou que o foco dele é total no Fluminense e que ele está se preocupando em se recuperar do Covid, voltar em forma o mais rápido possível para poder ajudar o clube. Espero que isso seja verdade. É claro que foi o staff dele que falou, né? E a gente sabe que na realidade não é isso que vinha acontecendo, porque o Marcos Paulo caiu muito de produção nos últimos meses. E eu acredito, né? Ele caiu muito. Como que eu falei no Diário 1 de ontem, o Marcos Paulo está caindo de produção ano a ano. Pois é, ano passado ele estava muito bem e vem caindo. Eu acreditei isso a dois fatores. O primeiro, a cabeça dele já está lá fora, na Europa. E o segundo, a Odair Helman, que não consegue extrair o melhor futebol e colocar ele na real posição dele. Então é isso, galera. A gente está encerrando aqui o Diário do Flu número 2. Um forte abraço e saudações tricolores. Tchau, galera.